Desde 2017, eu traduzo para o português os ensinamentos de Abraham sobre a lei da atração. Mas tem muitas coisas que eu ainda não te contei sobre os bastidores deste trabalho. E neste vídeo eu vou te contar 3 coisas, aprendizados, que ao longo desses anos têm me feito muito sentido e eu espero que contribua para você também na hora de trazer esses conhecimentos, esses ensinamentos para a prática no seu dia a dia. Olá, Flor! Boas-vindas aqui no Jardim da Lotus Viajante. Se você ainda não me conhece, eu sou Jus Prado e eu estou aqui para lembrar a você e também a mim quem nós realmente somos, para que possamos viver melhor e ser quem nós viemos aqui para ser. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita, não fincou suas raízes neste jardim, te convido para fazer isso agora, se inscrevendo aqui no canal, acompanhando as nossas novidades também pelo Telegram e pelo Instagram. E, sem mais delongas, seguimos. Antes da gente ir para o primeiro ponto que eu separei aqui, se você ainda não conhece Abraham, eu sugiro que assista também a este vídeo que eu deixei aqui no card, que vai te trazer ainda mais clareza sobre tudo que a gente vai conversar aqui. O primeiro ponto é justamente a clareza que os ensinamentos de Abraham nos traz. Quem já ouviu, sente, né? Na verdade, às vezes não é tão evidente assim logo de cara, mas conforme você vai ouvindo, você percebe que faz sentido, você vai observando coisas na sua vida, você vai mudando alguns padrões de pensamento e você vai começando a ter alguns resultados também. Sem dúvidas, o trabalho que Esther faz, canalizando o Abraham, é algo realmente enriquecedor. Mas existe um aspecto nesse trabalho que me chamou muita atenção e que sempre, na verdade, me gerou muita curiosidade, que é justamente aquilo que a gente passa batido, né, quando fala sobre Abraham, que é o processo de canalização. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. Então, o próprio trabalho da Esther com os Abraham nos dá abertura para saber mais sobre as nossas faculdades mediúnicas. Embora eles não entrem muito a fundo nisso, eles passam nisso assim meio despercebido e foca na mensagem que eles estão transmitindo, mas eu acredito que os tempos vão mudando, né? Desde anos 80 e poucos, que Esther faz esse trabalho com Abraham. Então, daquela época para cá, muita coisa já mudou. Às vezes, foi um momento em que realmente tinha que mais pisar em ovos em relação a esse assunto. Então, assim, o que a gente vê hoje de espiritualidade, né, falando sobre espiritualidade na internet, é muito maior do que quando não tinha internet, do que quando começou essas coisas, né, de YouTube, de Instagram, de empreender nesse sentido, né, de autoconhecimento. Acredito que é o momento de realmente a gente procurar estudar mais sobre o que é, né, a mediunidade. Ela é parte da nossa natureza, ela faz parte de nós, então se a gente tem um eu interior, a gente tem uma parte não física, então como não aprender mais sobre isso? Porque é isso que vai clarear todo o resto. Eu acho que eu tenho sentido que os ensinamentos de Abraham traz muita clareza, mas vai chegar um momento em que vamos precisar aí desenvolver, estudar mais sobre a nossa mediunidade, para que a gente se comunique com mais clareza com a fonte. Entenda melhor como se dá esse relacionamento. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Abrindo um parênteses aí, compartilhando um pouco da minha experiência com a mediunidade, a minha avó, ela tinha clarividência, clareaudiência, bem aguçados, então ela via coisas, ela ouvia coisas, e para mim, eu morria de medo, né, quando ela vinha me contar essas coisas, eu preferia não ouvir e morria de medo. Assim, filme de terror, essas coisas, sempre tive muito medo. E eu acho que isso também, a forma, né, como os filmes, né, trazem isso, é de uma forma assim macabra, né, que assusta, né, o nosso imaginário, ele mexe com o nosso imaginário. E considerando
o nível vibratório que a maioria de nós estamos, desenvolver uma clarividência para ver coisas não vai ser muito agradável, porque a nossa vibração não é elevada o suficiente para enxergar coisas mais agradáveis. Então, assim, era um assunto que eu tinha muito medo até há pouco tempo. Até retomar aí com o Abraham e ver essa parte, estudar melhor sobre isso, para ir entendendo e aí sim dissolvendo esse medo. Até pode ficar aí um assunto para um próximo vídeo, o porquê que a gente tem esse medo desses assuntos, que não é por acaso, tá? Então, assim, eu tive um episódio na minha infância de contato, não vi, não ouvi, mas eu senti. Tinha deixado um copo de vidro cair no chão com água, eu escorreguei na água e ia cair de cara naquele vidro e veio uma força e me empurrou assim para trás, para que eu não caísse. E eu fiquei assim, atônita, né? Até fui ali contar para minha avó e ela, na maior naturalidade, é o seu anjo da guarda. E eu fiquei assim, tipo, meu Deus. Então, assim, né, teve um tempo também, quando eu morei na França, que eu morava do lado de um cemitério. Eu morria de medo. Chegava 3 horas da manhã, eu acordava assim, já lembrando do cemitério e fazia muita oração. E aí, então, chegou um momento em que eu me lembro que eu coloquei esse comando, de que eu queria bloquear essa mediunidade, que eu preferia não ver, não ouvir, não ter isso. E hoje, eu já estou fazendo o caminho contrário, estou desbloqueando, porque realmente a gente precisa, não é assim, abrir para qualquer coisa, né? Para qualquer ser se comunicar com você. Tem que ter sim um estudo, tem que ter um direcionamento. Isso, os ensinamentos de Abraham falam bastante, mas eles não entram em detalhe em como se dá essa comunicação com o não físico. A Esther simplesmente diz que ela recebe blocos de pensamentos do não físico, que ela traduz para as experiências que ela tem. Ela, Esther, né? Então ela está recebendo uma mensagem de uma outra dimensão, ela está processando aquilo de uma forma que o cérebro dela vai entender para passar para a gente, né? Tanto é que ela usa linguagens e exemplos que não são tão evidentes, tão óbvios assim de ser traduzidos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui, que é essa parte de clareza e de recomendar que você estude mais. Quando chegar a hora, quando você sentir esse momento, estude mais sobre as suas faculdades mediúnicas. E para isso, eu recomendo, já recomendei bastante ali no nosso Jardim no Telegram, também no Instagram, o curso de Mediunidade com Autonomia do pessoal do Círculo. Vou deixar aqui o link. É gratuito, porque a gente chegou em um momento em que realmente precisamos conhecer, precisamos desenvolver, precisamos nos tornar espiritualistas mais livres e desvincular esse assunto de mediunidade só para espírita, ou é coisa do diabo, sei lá, sabe? Tirar esses julgamentos, esses preconceitos e entender essa capacidade, essa habilidade que você tem, que que todos nós temos. E Abraham mesmo diz, né? Todos nós podemos entrar em contato com os Abraham. Não vai ser da mesma forma que Esther, porque ela traz as mensagens a partir da experiência que ela tem de vida. Então, se eu canalizar Abraham, vai ser a partir da experiência que eu tenho de vida. E isso vai facilitar, esse estudo vai facilitar muito para que essa comunicação com o não físico se torne cada vez mais clara. Antes da gente ir para o segundo ponto que eu separei aqui, para o segundo ensinamento, né, segunda sugestão, foi alguns vídeos anteriores eu falo de uma certa forma crítica sobre as fases que a gente tem nesses caminhos, né, nesse caminho da busca espiritual. Tem um primeiro momento em que a gente faz uma mistura, faz reiki, vai na igreja, vai não sei aonde, faz, né, curso de Theta Healing, faz uma mistureba e não se aprofunda em nenhum. Depois a gente sente, né, um segundo estágio desse processo de busca, a gente sente de se aprofundar em alguma linha espiritual. Eu escolhi me aprofundar nos ensinamentos de Abraham, foi aí que eu senti a necessidade de entender mais sobre a mediunidade, de como se dá esse contato, não simplesmente ficar traduzindo. Mas eu nunca consegui ficar só nos ensinamentos de Abraham. Sempre outros conhecimentos agregavam para esse conhecimento inicial. A experiência que eu tive antes com o yoga,
com o Vedanta, com a meditação, tudo isso me ajudou a ter mais clareza com os ensinamentos de Abraham. Então, a partir desse momento, estudos como o da física quântica, como outros, acompanhar outros autores, também me ajudou a ter clareza. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que todo caminho para o bem, todo caminho para o autodesenvolvimento é válido. E a gente vai se aprofundando na medida que dá. Então, até, né, na época, a crítica que eu tinha feito era de escolher um caminho e seguir. Mas isso vai depender muito do momento que você tá. E as outras experiências, elas também agregam para o entendimento desse caminho que você escolheu. Então, o caminho, na verdade, ele é um só. É o caminho da espiritualidade. Aí as formas com que de comunicação que vão facilitar o entendimento para esse caminho podem ser diversas. E vai depender de pessoa para pessoa, de momento para momento que você está na sua vida. Então, queria só fazer também falar isso antes da gente ir para o segundo ponto, que é justamente a intuição. A minha experiência com o Abraham pela primeira vez, assim, eu ouvi, mas eu não entendia muito bem. Como eu falei um pouco anteriormente, né? Às vezes é meio confuso, ela fala muito rápido, ela usa umas expressões que no português é difícil de encontrar. E esse foi até meu primeiro desafio nas traduções, traduzir isso para o português de uma forma que você pudesse entender, que não ficasse tão redundante ou tão, assim, confuso, né? Então, a primeira vez, para mim, que eu ouvi os ensinamentos, não fazia muito sentido, mas eu sentia uma compreensão, eu sentia um conforto, eu sentia um alívio. Se você já ouviu alguma tradução, já deve ter sentido isso também em algum momento. E aí, naturalmente, eu comecei a traduzir, mas eu não tinha me dado conta de que não é só traduzir do inglês para o português. Que se você não tiver uma experiência de vida com aqueles ensinamentos, fica sem nexo, fica incoerente, fica confuso. E por que eu tô falando isso? Porque chegou um momento em que eu fazia ali uma tradução por semana, depois começou a ser 2 por mês, até o momento que eu tô, né, no processo mais lento aí, de ressignificação aqui da Lotus Viajante. E aí, uma flor aqui do jardim entrou em contato comigo e me falou, né, me sugeriu que se precisasse de ajuda para fazer as traduções, que ela também adorava estudar os ensinamentos de Abraham e que ela trabalhava como tradutora e que ela podia me ajudar. Então isso foi, assim, maravilha, né, no momento que eu estava bem precisando. E foi uma experiência bem legal com ela. E aí depois ela me explicou que não ia mais conseguir, a gente ficou um tempo juntas fazendo umas traduções, ela traduzia e eu fazia a revisão e já gravava. Então tava fluindo legal. Até o momento em que não deu mais para ela continuar com esse trabalho, ela até me falou, não vai dar. E aí ela me indicou uma outra pessoa, eu entrei em contato com essa outra pessoa e comecei, assim, no final do ano passado para o começo desse ano, eu tava, assim, com altas expectativas sobre deixar traduções programadas até dezembro, para eu conseguir ter tempo para fazer outras coisas, outros projetos da Lotus e também outros projetos que eu tenho aqui. E assim, foi uma baita frustração. E eu vi o quanto a experiência de vida faz toda a diferença, que não é simplesmente traduzir de inglês a português. Fiquei bem frustrada, porque eu tive trabalho em dobro, tenho um monte de tradução ali que eu tenho que rever, ouvir de novo, fazer, porque não é ao pé da letra, né? Tem todo o sentido, para fazer sentido em português, para que você escute e faça sentido, tem a minha visão sobre a tradução, sabe? A minha visão prática, a minha experiência. Então, em diversos momentos em que eu fazia a tradução, o que acontecia era que às vezes eu não encontrava uma palavra, nossa, como é que eu posso traduzir isso? Às vezes em português não ia fazer sentido nenhum, como rampage, por exemplo, né? Que eu até optei por deixar em inglês, as avalanches ali de positividade, né? Se você procurar, às vezes, ali pelo Google Tradutor, você vai ver que às vezes tem uma tradução que não tem nada a ver com o propósito da palavra, né? Então, momentum também foi uma palavra que eu deixei por um tempo em inglês e acabei
fazendo até um vídeo explicando o que é, né? Eu entendo o que é momentum. E aos poucos eu venho nas traduções mais recentes, eu venho trocando essa palavra, né? Por força, por impulso. E assim, muitos momentos em que eu não encontrava uma tradução, eu parava, era um momento de meditação, né? Fazer as traduções. Eu parava e sentia realmente Abraham me passando as palavras. Ó, fala desse jeito, escreve assim. Esse fica melhor, lê de novo, escuta outra vez, ó. Coloca assim. Então, assim, é a minha intuição através, uma canalização também, sabe? Então, não é simplesmente pegar e traduzir. E isso, claro, né, para mim tomava muito tempo. Às vezes, para fazer uma tradução, eu levava alguns dias. E depois, para fazer todo o preparo de gravar e tudo, demorava. Então, e a minha ideia no início era acelerar esse processo. E aí eu fui frustrada por essa experiência aí de contratar alguém que não tinha experiência prática com esse conhecimento, de autoconhecimento. Então, foi algo que, assim, me deu uma desmotivada, mas vai continuar tendo, sim, e tendo também os meus comentários sobre as traduções. E esse episódio aí que aconteceu, dessa grande frustração aí que eu tive no começo do ano, com as traduções, com os meus planos, né, que tomaram outros rumos, na verdade, foi muito bom. Hoje eu vejo porque me ajudou a valorizar a minha experiência, a valorizar esse meu trabalho aqui com você e para que se torne cada vez mais profundo e não superficial, foi muito bom para essa abertura, para eu estudar as faculdades mediúnicas, para eu voltar a ativar isso em mim. Então, nada acontece por acaso. Eu queria tornar uma coisa natural, mas automatizar, né? Queria automatizar aquilo, mas na frustração daquilo, eu encontrei o sentido que eu estava buscando em fazer o que eu estou fazendo nesse trabalho todo. Calma que talvez no próximo tópico isso vai ficar mais claro, porque a terceira ponto que eu queria compartilhar é justamente o propósito desse trabalho da Lotus Viajante. Porque, assim, eu não ofereço esse trabalho, ele não é uma cópia do trabalho da Esther, é justamente tornar acessível para gente, né, na língua portuguesa, para tornar acessível para cada vez mais pessoas que estejam buscando maior profundeza. Quando o assunto é lei da atração, mas na verdade nunca é só lei da atração, é só uma porta de entrada, né, que vai atrair pessoas com diversas buscas, aí entra em contato com lei da atração, aí entra em contato com Abraham e consegue se aprofundar, né, sair da superficialidade ali de manifestação de desejo, assim, daquela coisa mais comercial e entra mais em profundidade mesmo, consigo mesmo. Eu percebi, eu até anotei aqui, que a dependência, então muitas pessoas entravam em contato comigo porque dependiam. E o que Abraham acha de tal coisa? O que eles acham disso? E esse assunto? Claro, também, por muito tempo busquei saber o que eles achavam sobre alguns assuntos até polêmicos. Mas a dependência, ela gera preguiça de você construir esse relacionamento com a sua fonte, inclusive preguiça de começar a meditar, para quem não tem o hábito ainda. E com a preguiça vem junto a falta de iniciativa, né, de pegar, não, eu tenho clareza que é isso que eu quero, então eu vou lá e faço, sabe? Então, quando você depende do que um mentor de outra pessoa vai falar, você fica na sua zona de conforto e não procura desenvolver esse relacionamento, não procura estudar mais sobre isso, não procura lidar com seus medos aí de fantasmas e realmente estudar para entender que é algo que já é seu, que já está em você. Então, além de ter essa preguiça, de ter essa falta de iniciativa, de ter falta de confiança no seu poder interior, porque aí você, com falta de confiança, você não consegue perceber os sinais do universo. Porque você duvida. Mas será que isso aqui é mesmo um sinal do universo ou será que é coisa da minha cabeça? Sabe? Mas será que é isso que minha intuição está falando ou será que é coisa da minha cabeça? Então você fica nessa dúvida. Falta confiança. E falta também noção. Falta muita noção para analisar a realidade em que a gente vive, né? A gente vive num sistema capitalista. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Então,
dentro desse sistema, como é que você pode cocriar algo positivo? Então, como é que você pode contribuir para a transformação? Não é tipo, vou salvar o mundo, né? Você mudando a sua visão sobre as coisas, você é um ser diferenciado dentro do seu trabalho, com a sua família. Então, são esses pequenos círculos que a gente vai influenciando mudanças. Então é isso, é saber como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode ajudar a luz a cocriar e não estorvar, né? Só querendo coisas egoístas. Mas isso também tem a sua serventia para um certo momento, até você despertar e perceber que, opa, peraí, não é só eu, não é somente eu. E isso não está me satisfazendo, né? Quando você deixa, não leve isso também assim para o extremo, que não estou sendo anti-sistema, e que então a gente não vai mais comprar nada, não vai mais consumir nada. Muito pelo contrário, é para trazer consciência no consumo, consciência no que você faz no dia a dia, consciência no destino que você dá para o seu lixo, consciência nas coisas que você escolhe ter. E lembrar, né, sobretudo, que você está aqui a gente está aqui passageiro. As coisas, elas estão aqui para nos servir de veículos, né, aí, que vão nos ajudar, né, na nossa caminhada aqui. E é isso. Não é projetar a felicidade nas coisas ou na conquista de desejos. Então, para encerrar, espero que tenha feito sentido para você em algum momento essa partilha, que são coisas que eu vinha sentindo, mas ainda não estava confiante o suficiente ou não tinha clareza o suficiente para trazer em palavras e compartilhar com você. Então eu estava assim, né, num processo aí de ressignificação do nosso posicionamento aqui nesse jardim, florescendo aí novas sementes, que é justamente, eu descobri nisso tudo que o propósito maior da Lotus Viajante é despertar desejos de alma, independente aí, sem julgamentos do que você quer para sua vida, do que você quer atrair, mas quando o assunto é lei da atração aqui na Lotus Viajante é para ser com maior profundidade, porque a gente precisa de mais pessoas inteligentes que dão valor à vida para poder transformar, para poder trazer iniciativa, para poder ter ideias do não físico e trazer para a ação, não ficar só viajando ali em visualizações, mas trazer isso que você tem acesso para a prática, para o dia a dia, que é disso que a gente está precisando mesmo. E é isso, né? Pessoas habilidosas que amam o que fazem, que amam também ajudar a elevar o próximo e que traga o seu talento, que traga a sua voz e que seja a mudança, né? Tem o universo inteiro para conspirar ao seu favor quando você está a serviço. Então, é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Gratidão, Flores, por toda a compreensão desses altos e baixos aí, desses momentos da Lotus Viajante, mas agora retomamos com mais clareza sobre o objetivo de estar aqui. E estamos juntos. Seguimos. Namastê!